Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada. Hoje eu vou dar início a um projeto novo aqui, o hashtag Coutinho Responde. Conforme eu prometi para vocês, eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal Encarada no YouTube. Vocês votaram, então hoje eu estou começando a fazer esse Coutinho Responde. Se você tiver alguma pergunta e quiser que eu responda num dos próximos vídeos do canal Encarada, é só deixar o comentário aqui embaixo com a hashtag Coutinho Responde, fazendo a sua pergunta que eu vou responder no próximo vídeo especial para vocês. Mas antes de começar o vídeo, então já larga o like para dar aquela moral. E se você não está inscrito no canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação sobre o mundo das lutas, já clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Bom, começando, primeira pergunta enviada pelo Felipe de Santana Andrade. Ele mandou a pergunta lá na comunidade do canal Encarada aqui mesmo no YouTube. E a pergunta é a seguinte: existem boatos de que estão casando Zabit Magomedsharipov versus Brian Ortega para o UFC 238. O que você acha dessa luta? Na sua opinião, quem é o favorito e quem vence? Bom, Zabit Magomedsharipov, para quem não está ligado, é um russo que está arrebentando na categoria dos penas. Ele tem um cartel de 17 vitórias e apenas uma derrota na carreira. O Brian Ortega tem um cartel de 14 vitórias e só uma derrota, e seria uma luta espetacular na categoria dos penas. O Zabit vem de vitória contra o Jeremy Stephens no UFC 235. Foi uma vitória bem abaixo da expectativa, ele estava voando na categoria, passando por cima de todo mundo, mas contra o Jeremy Stephens ele fez uma luta morna, venceu na decisão unânime, mas passou apuro em alguns momentos ali, não foi tão dominante quanto ele tinha sido nas últimas lutas. Por outro lado, o Brian Ortega disputou o cinturão na categoria dos penas contra o campeão, o atual campeão Max Holloway, recentemente. Foi derrotado, foi massacrado depois de 5 rounds, mas eu acho que o Brian Ortega, apesar da derrota, saiu com status favorável depois dessa luta contra o Max Holloway, porque eu acho que nessa luta, mesmo tendo perdido para o Max Holloway, ele mostrou que ele está num nível muito acima dos outros lutadores da categoria dos penas. Aguentar 5 rounds de porrada contra o Max Holloway sem cair não é para qualquer um, então por isso eu acho que eu daria um ligeiro favoritismo ao Brian Ortega. O Zabit Magomedsharipov é um cara que tem uma movimentação muito boa, ele tem combinações muito interessantes, é um cara que é bom na trocação e é bom no chão também. É claro que seria uma luta muito dura para o Brian Ortega, mas eu acho que ele não conseguiria nocautear o Brian Ortega. Vide a última luta do Brian Ortega contra o Max Holloway. Se o Max Holloway não conseguiu, não sei se o Zabit conseguiria nocautear o Brian Ortega. E se a luta fosse para o chão, embora o Magomedsharipov tenha um chão afiadíssimo também, é bom lembrar que o T-City é pupilo de Rener Gracie, então no chão ele também vai muito bem, seria briga de cachorro grande. Mas de qualquer forma, o Zabit é uma realidade na divisão dos penas, ele é o 6º colocado no ranking oficial, e depois do casamento de José Aldo versus Alexander Volkanovski no UFC 237, dia 11 de maio no Rio de Janeiro, sobram poucas opções para o Zabit para o seu futuro. Acima do Zabit na categoria, a gente só teria aí Brian Ortega, Frank Edgar e Renato Moicano como opções. O Renato Moicano eu acho que o Zabit recusaria, porque o Renato Moicano vem de derrota para o José Aldo. O Frank Edgar é companheiro de treino do Zabit lá no time de Mark Henry, então acabaria sobrando o Brian Ortega. Acho que realmente faria sentido essa luta. Então, respondendo a pergunta, eu acho que o Brian Ortega levaria um ligeiro favoritismo nessa luta, só por conta das últimas performances. Ele perdeu para o Max Holloway, mas fez uma luta dura, mostrou que está no nível um pouco acima, e o Zabit deu uma frustrada nos fãs que estavam empolgados com ele. Eu acho que talvez ele precise de 1 ou 2 lutas a mais para poder chegar melhor preparado em uma disputa de cinturão na categoria dos penas. Segunda pergunta para o Coutinho Responde, essa pergunta vem do Dalton Fernandes. Coutinho, estão falando em casar Cara de Sapato versus Paulo Borrachinha. O que você acha? Bom, eu acho que as chances dessa luta acontecer são bem pequenas, porque o Paulo Borrachinha estava escalado para enfrentar o Yoel Romero, que é o primeiro colocado no ranking oficial da categoria dos médios. Por algum motivo que a gente ainda vai descobrir, essa luta não vai mais acontecer, e o UFC acabou anunciando o Yoel Romero versus Ronaldo Jacaré. Eu ficaria muito surpreso se o Borrachinha agora aceitasse enfrentar o Antônio Cara de Sapato, que é o 12º colocado no ranking. Seria um retrocesso para ele. Eu acho que o Borrachinha hoje ele só aceita lutas que possam levar até uma chance pelo cinturão. E eu acho que também não faria sentido colocar Brasil versus Brasil na categoria dos médios. A gente está falando de 2 tops da categoria, então são 2 brasileiros, a não ser que tivesse realmente uma rivalidade desenhada, construída, uma rivalidade popular que fizesse os fãs se interessarem por essa luta. Eu acho que não tem porquê fazer esse confronto do Cara de Sapato com o Borrachinha. Eu acho que o Borrachinha está um pouco mais acima do Cara de Sapato na divisão dos médios, então acho que não teria por que ele aceitar essa luta contra o Cara de Sapato. Bom, a terceira pergunta do Coutinho Responde vem de comentarista qualquer, não estou ignorando o nome do cara não, o nome dele no YouTube é esse mesmo. A pergunta é a seguinte: Coutinho, você acha que com Romero e Jacaré casados, o Weidman cai como uma luva pro Borrachinha? Bom, eu acho que a única coisa que faria acontecer essa luta do Borrachinha contra o Chris Weidman seria a falta de opção.
né? O Ronaldo Jacaré teve luta marcada aí contra o Yoel Romero. Kelvin Gastelum vai enfrentar o Israel Adesanya na disputa do cinturão interino, então não tem muitas opções, a não ser que o Luke Rockhold ressuscite na categoria dos médios, que eu acho muito difícil, já que ele já especulou uma possível subida para a categoria dos meio pesados. O Chris Weidman é o 6º colocado no ranking, Borrachinha é o 7º, realmente ele está na frente do Borrachinha, mas eu não sei até que ponto uma vitória contra o Chris Weidman pode levar o Borrachinha a uma chance pelo cinturão da categoria dos médios, que é o que ele quer. O meu palpite é que o Borrachinha vai ficar de plano B caso Israel Adesanya ou Kelvin Gastelum se machuquem para o UFC 236, dia 13 de abril, em Atlanta. A gente sabe que o UFC sempre escala alguns lutadores de plano B para não ter que derrubar lutas por cinturão e tudo mais. Então eu acho que se Israel Adesanya ou Kelvin Gastelum acabarem se machucando na preparação, o nome a ser chamado vai ser o nome do Paulo Borrachinha para essa disputa de cinturão interino na categoria dos médios. Pergunta agora do Miguel Metal. Na sua opinião, quem levaria a vitória em Max Holloway versus Tony Ferguson e como você vê o desenrolar dessa luta? Para quem não tá ligado, essa era a luta que deveria acontecer na luta principal do UFC 236, só que o Tony Ferguson acabou recusando um confronto contra o Max Holloway, ele não queria disputar o cinturão interino da categoria dos leves. O Max Holloway vai enfrentar na luta principal do UFC 236 o Dustin Poirier, mas se essa luta acontecesse, eu daria favoritismo ao Max Holloway. Eu acho que o Max Holloway é mais resistente, é mais versátil, tem mais armas do que o Tony Ferguson, e a gente tem que pensar também nas últimas apresentações. A última apresentação do Max Holloway foi um massacre contra o Brian Ortega, e a última apresentação do Tony Ferguson, ele teve um pouco de trabalho, venceu o Anthony Pettis, mas teve mais trabalho do que o Max Holloway na sua última apresentação, e só por isso eu daria um leve favoritismo para o Max Holloway. E para fechar esse Coutinho Responde, pergunta de Evandro M. John Jones versus Daniel Cormier na categoria dos pesados, quem leva? Eu acho que independente da categoria, o John Jones sempre vai chegar como favorito contra o Daniel Cormier. Eu acho que a luta na categoria dos pesados seria muito mais competitiva do que foram as duas primeiras na categoria dos meio pesados. O Daniel Cormier teria mais chances como peso pesado, até por conta das últimas performances dele, tá atropelando todo mundo, venceu Stipe Miocic por nocaute e finalizou o Derrick Lewis, sempre foi um peso pesado, nunca perdeu como peso pesado na verdade, então eu acho que o Daniel Cormier teria muito mais chances se a luta contra o John Jones acontecesse nessa categoria. Como meio pesado, não adianta mais fazer trilogia, a gente já viu o que aconteceu nos dois primeiros encontros, então eu acho que o Daniel Cormier só teria uma chance melhor na categoria dos pesados, mas ainda assim eu trato o John Jones como favorito caso essa luta aconteça na divisão dos pesados. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui no canal Encarada, espero fazer mais vídeos de Coutinho Responde para vocês. Se vocês tiverem perguntas e quiserem que eu as responda, é só deixar a sua pergunta nos comentários aqui embaixo com a hashtag Coutinho Responde, que no próximo vídeo que eu fizer aqui no canal Encarada eu vou responder para vocês. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês também sobre as perguntas que eu respondi, vocês concordam, discordam, por quê? Comenta aí.